Queridos, vamos agora então ao texto bíblico, e eu peço para que todos abram no mesmo texto da semana passada, o Salmo 37. Nós estamos continuando a mensagem que eu disse que não terminaria no domingo passado e provavelmente não terminará nesse também. Vamos então ao texto de Salmos, capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, peço a sua atenção aqui para esse momento de leitura da palavra de Deus. Diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento maravilhoso de culto, muito obrigado pela ceia, pelos louvores maravilhosos que cantamos aqui, pela dedicação que todos fazem tudo isso acontecer, pelos conectores que distribuíram a ceia, pelo pessoal que está na mesa cuidando de imagem, som, pelas pessoas que cuidam da segurança, que cuidam das crianças, que recebem a gente na porta, no bistrô, tanta gente se movimentando para que nós possamos receber, que essas pessoas que estão dando recebam agora muita graça do Senhor e que em nome de Jesus nós possamos aquietar nossa alma para ouvir a Tua voz. Que o Senhor abençoe o que fala, o que ouve, para que tudo seja abençoado, também os nossos filhinhos aqui embaixo, que o Senhor nos guarde debaixo do Teu olhar cuidadoso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós estamos aqui debruçados sobre esse texto que nos serviu de base na semana passada. O Salmo 37 é riquíssimo, como todos os salmos, como cada trecho da Bíblia. Mas esse salmo tem um sabor especial para mim porque tem sido uma base para a minha vida nesses praticamente 30 anos de conversão que faço agora no próximo ano. Então a gente tem uma palavra como essa, a Bíblia, que é um recurso inesgotável. Um único verso pode nos alimentar por bastante tempo, é uma fonte inesgotável de alento, força, esperança, instrução. E o texto que nós lemos aqui foi escrito por um homem muito importante para nós, que foi Davi. E quando ele escreve esse salmo, ele já começa no primeiro verso dando o direcionamento, o destinatário desse salmo. Ele começa dizendo: não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos. Então, quando ele fala para a gente não se aborrecer, ele está usando um verbo aqui no grego, kará. Kará, aborrecer no grego é pegar fogo, queimar, inflamar, incendiar. Ele está se dirigindo a pessoas que ficam incendiadas, inflamadas, não com o progresso da pessoa apenas, mas com o progresso das pessoas más. Se você for ler o salmo todo, vai perceber que ele é muito semelhante aos textos de Provérbios. Por quê? Porque é um salmo proverbial. É um salmo que tem como objetivo instruir. E uma característica de Provérbios é ensinar pela comparação. Ele então afirma, por exemplo, que no livro de Provérbios, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 21, capítulo 28, dizendo que quem trabalha com bastante esforço tem lucro. Aquele que planeja bem e trabalha com primor tem abundância de alimentos. E se você for ler o texto dentro do seu contexto, você vai perceber que em contraposição ao preguiçoso, que não trabalha, que se encosta e por isso a vida empobrece. Então é assim que Provérbios trabalha, mostrando um lado e o outro, e deixando para nós a escolha. E o livro de Provérbios fala disso, do homem que fica inflamado, da mulher que fica inflamada, quando percebe que uma pessoa que faz o que Deus não gosta, acaba prosperando, acaba crescendo. Ele diz que essas pessoas pegam fogo. E a Bíblia fala, nesse mesmo texto, deixa a ira, verso 8, abandona o furor, não se irrite. Então, o texto proverbial aqui nos mostra dois caminhos. O caminho daquele que escolhe viver assim, inflamado, com raiva de todo mundo do seu lado, ou o caminho do descanso daquele que espera, confia, entrega a vida a Deus. Esse salmo é muito bom porque, como eu gosto muito de Provérbios, encontrei no livro de Salmos, capítulo 37, um salmo proverbial. Qual a diferença de um provérbio para um salmo proverbial? É que o salmo é uma música.
Os provérbios não são músicas, os provérbios são condensações de grandes ensinos. Um provérbio, um axioma, é uma sintetização de muita coisa. Então, por isso é muito difícil fazer um bom provérbio. E aqui no livro de Salmos, ele é proverbial e também um salmo, porque é uma música. Cada capítulo de Salmos é uma música, uma canção. Foi feito, é chamado de saltério, é como se fosse um caderno de músicas da época do Antigo Testamento. Então nós estamos diante de um salmo que nos instrui quanto à vida. Não se aborreça, não se inflame, não pegue fogo por causa da pessoa que prospera em caminhos maus. E aí ele dá a outra alternativa, faz a comparação. Ele diz, o homem mau, ele vai queimar como uma planta se queima logo cedo de manhã. Porém, aquele que agrada o Senhor terá a sua vida garantida. Deus vai fazer prosperar, Deus vai abençoar, vai durar para sempre. E assim Davi vai nos ensinando o segredo de uma vida bem segura e estruturada. E por que eu acho que esse salmo é importante? Porque, como disse na semana passada, nós vivemos, segundo um autor muito famoso, um sociólogo muito importante chamado Anthony Giddens, numa sociedade pós-tradicional. Comecei falando isso, não vou falar de novo, mas é só para situar o pessoal aqui que não estava na semana passada. Segundo Anthony Giddens, a gente vive numa sociedade que destradicionalizou tudo, sobretudo o campo moral. Isso para nós é muito difícil, viver numa sociedade destradicionalizada, porque nós fomos criados numa sociedade tradicional e estamos vivendo numa sociedade pós-tradicional. A gente entra em conflito o tempo inteiro, quando para nós algumas coisas que eram absolutamente certas são hoje recebidas como meras hipóteses. E um outro pensador sociólogo também, esse já falecido, o Zygmunt Bauman, nos fez enxergar essa sociedade pós-tradicional, quando usou expressões muito conhecidas pelos estudiosos. Quem já leu alguma coisa do Bauman, medo líquido, tempo líquido, relações líquidas, ele começou a mostrar que nesta sociedade pós-tradicional nada é concreto, tudo é etéreo, tudo é frouxo. Então ele diz que isso é uma consequência de uma sociedade que não quer compromisso com nada. Então as amarras são frouxas, mas também a segurança é frouxa. E para terminar essa introdução, eu citei um pensador, não um sociólogo, mas um filósofo francês, chamado Guy Lipovetsky. Lipovetsky é um gênio, porque ele consegue fazer leituras, mas de uma forma um pouco mais otimista. O Bauman é um pouco pessimista com relação à sociedade, mas o Lipovetsky tem uma visão um pouco mais otimista. E ele diz que esse sujeito que se libertou das amarras da tradição da religião, da tradição da família, da tradição do Estado, é agora um sujeito livre, porém ansioso e angustiado. É um sujeito que tem que se bancar sozinho. Porque numa sociedade tradicional, a família me dizia quem eu era. Numa sociedade tradicional, a igreja dizia como eu deveria me comportar e o Estado me dizia para que lado eu deveria seguir. Agora, em que essas coisas não têm tanta importância, o sujeito tem que escolher sozinho seus caminhos, o que gera angústia, o que gera medo, o que gera desamparo, porque tudo é sua responsabilidade. Então, queridos, num mundo como esse, é muito difícil navegar. Numa sociedade como essa, a gente fica na dúvida sobre como vamos cuidar dos nossos filhos, como vamos encarar nosso casamento, caso ou não caso, junto, assina o papel. Esse negócio vai durar, afinal de contas, ninguém confia em ninguém. Assuma um compromisso agora, me torno homem agora, aos 45, ou vou continuar sendo adolescente até os 50? Deixo de lado essa vida de menina ou assumo a vida como a minha? Vou sair de casa ou vou ficar eternamente debaixo dos cuidados dos meus pais? Essas questões todas são muito práticas. E você que tem filho pequeno, devo ou não devo ensinar que existe sim diferença entre homem e mulher? Devo ou não devo ensinar que pai e mãe têm autoridade sim sobre os seus filhos, uma autoridade prevista inclusive nas leis brasileiras? Devo ou não devo continuar lutando pela integridade de caráter, porque todo mundo faz o que bem entende, e me parece que ética é uma palavra que existe só nos livros nesse Brasil? Então nós estamos lidando com uma sociedade líquida, como disse o Bauman, e nós não gostamos disso, porque Jesus falou que feliz é a pessoa que, em ouvindo suas palavras, constrói sua casa sobre a rocha. Os dias de hoje não nos oferecem rochas, os dias de hoje nos oferecem oceanos. E nós ficamos desesperados quando estamos com um filho no colo, quando estamos com uma vida adulta para tocar, quando temos que cuidar da existência. Então nós precisamos de concretude, nós não queremos permanecer nessa insegurança, nessa vulnerabilidade. E Davi nos apresenta um salmo
que a partir dos seus direcionamentos nos dá mais conforto. Olhar para o texto é encontrar nele a tradição de um ensino que tem se mostrado ao longo de milênios eficaz para nos estruturar. A Bíblia foi para muitas pessoas no passado um livro de sabedoria e instrução para a formação de pessoas, nos dias de hoje e será até a volta de Cristo. E tudo na vida é uma questão de aposta. Em que você aposta? Eu citei aqui, inclusive quero fazer uma correção, fiz no culto das 9, e Deus vai me ajudar a lembrar, faz essa correção no culto das 18. Na semana passada eu apresentei um dado de uma pesquisa publicada há pouco tempo na Revista Brasileira de Psiquiatria, um estudo feito por professores da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, em que esses professores estudaram um período aqui recente, do ano de 2006 ao de 2015, o crescimento, a evolução do número de suicídios entre adolescentes. E houve um crescimento de 24%, e eu disse que foram, nesse período, mais de 40 mil suicídios, quando na verdade eu errei um pouquinho, foram mais de 20 mil, desculpem, tá bom? Por quê? Foram 40, eu disse que foram mais de 40, porque o número certo é 20.445 suicídios, ao invés de 40.445. Então eu quero fazer minha correção e dizer para vocês que foi a metade do que eu tinha dito. Então, esses estudiosos mostraram algumas razões pelas quais os meninos estão se matando. E uma das razões é mudança na estrutura familiar. Isso é muito forte. Não apenas a casa criada, dirigida apenas por mulher, mas uma dificuldade agora de entender o que é família. E também uma outra coisa que chamou muito a minha atenção, segundo os estudiosos, que tem gerado o maior número de suicídios, é a diminuição da religiosidade entre os adolescentes. Por quê? Porque os pais desses meninos e meninas foram criados com muita liberdade religiosa. Aquela história de não vou forçar meu filho a ter religião nenhuma, não vou empurrar religião, vou deixar que ele escolha. E a criança foi dando à religião pouca importância. Agora um parênteses aqui. É interessante ver como alguns pais pensam nesse cuidado, né? Não vou forçar a religião, não vou ensinar essas coisas, porque isso tem que ser natural, mas enfia biologia, química, geografia, a álgebra, essas coisas todas na cabeça da criança, maltrata, e a criança reclama e põe, leva a criança igual um zumbi para a escola, porque tem que crescer na vida, porque no fundo o que está preocupando esse pai e essa mãe é dinheiro. Meu filho precisa se sustentar, ter uma profissão. Quando na verdade o bolso cheio com o coração vazio é um perigo para qualquer ser humano. E a gente fica com medo de traumatizar a criança trazendo para a igreja. O que traumatiza a criança não é trazer para a igreja. O que traumatiza a criança é pai e mãe com incoerência moral. É isso que traumatiza. Papai ia para a igreja, falava uma coisa, em casa vivia outra. Isso traumatiza, isso aborrece, isso fratura. Mas trazer para a igreja é mostrar carinho e cuidado. E o que acontece? Essa sociedade que deu de ombros para a religiosidade está enfrentando altos índices de suicídio entre adolescentes. Então eu estou dizendo que a vida é uma questão de aposta. Alguns pais apostam na criação de seus filhos sem Cristo. E há essa pesquisa que não tem nada de religiosa, uma pesquisa feita por psiquiatras. Essa pesquisa mostra que quando Deus diminui, a vontade de morrer cresce. Que está intimamente relacionada uma coisa com outra. A diminuição da importância da religião, e eu não estou falando aqui que a religião em si é importante, mas a religião fornece instrumentos positivos para encarar a vida, seja ela qual for. Falando das grandes religiões, elas apontam: não pense só em você, ajude o próximo, não seja invejoso, seja generoso, cuide do pobre. É isso que as religiões, de um modo geral, dizem. A gente está interessado no Cristo, não na religião, mas é interessante notar que quanto menos religiosidade existe no mundo, mais suicídio tem. E é interessante ver que quanto mais Deus tem na vida de uma pessoa, mais vida ela quer. Então você que escolhe a vida que vai dar para o seu filho. Que tipo de estrutura você quer dar para a sua família e para você mesmo. E aí, queridos, como eu disse, é muito difícil navegar nesse mundo, porque nós nos deparamos com um mundo pós-tradicional. Em que, vou te dizer uma coisa que você deve ter percebido, é muito discurso e pouca prática. O pessoal é liberal no discurso, mas é tradicional na prática. Então a gente percebe aqui um desgosto, um desprazer, uma visão snob da religião, mas no fundo está todo mundo lá com a sua figa, está todo mundo lá apertado com as suas superstições, todo mundo está recorrendo a alguma oração, alguma coisa, porque a gente percebe que o chão precisa de um fundo. E Davi nos apresenta no Salmo 37 os direcionamentos para uma vida segura. Se a gente sabe que esta vida aqui é uma só,
como a Bíblia diz, que depois da morte cabe o juízo apenas, lá em Hebreus, se nós sabemos que esta vida não é um ensaio para uma outra melhor, onde você virá melhor, o cristianismo diz que é daqui para cima ou daqui para baixo. Ou é com Cristo, ou é para o inferno. Eu não gosto dessa palavra inferno, diabo eu não gosto, mas Jesus é a pessoa na Bíblia que mais falou de inferno. E Jesus é a pessoa na Bíblia que mais falou sobre o diabo. E eu não sou capetólogo, eu sou teólogo. Eu não gosto de ficar falando dessas coisas aqui. Mas a gente não pode desconsiderar que isso esteve na pauta dele. Que Jesus teve vários embates com Satanás. Que Jesus encontrou várias vezes o poder do mal na frente dele. E ele nos advertiu. E Paulo diz que a gente não pode ignorar as obras das trevas. E por detrás desse discurso pós-tradicional, pós-moderno, está Satanás. Porque para dar como resultado tantos suicídios, de Deus é que não pode ver. Só interessa a Satanás a deseducação religiosa, a desimportância da igreja. Porque numa igreja como essa, a gente não só cuida da vida, como cuida da vida de outras pessoas lá de fora. A gente sai porque para nós, daqui, para ajudar, porque a vida é importante. Então Davi está nos dando direcionamentos para uma vida segura e uma vida vitoriosa. E agora, queridos, eu quero apresentar com vocês 4 direcionamentos. Eu apresentei o primeiro na semana passada. O crente é alguém que pauta a sua vida toda por um princípio apenas: confiar em Deus e fazer o bem. Lá o verso 3 foi a base do nosso encontro na semana passada. Hoje darei os próximos 4 direcionamentos. E o primeiro direcionamento de hoje é esse: nós cristãos devemos buscar conforto na presença de Deus. Nós cristãos, além de pautarmos a nossa vida em total confiança a Deus e em fazendo bem ao próximo, devemos buscar conforto na presença de Deus. Verso 4, olhem só o que a Bíblia diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Primeiro aqui, Senhor, lembrando, a palavra hebraica para Senhor é Jeová, ou Yehová, ou Yavé, dependendo aí da sua tradução. Essa palavra remete a um aspecto de Deus que fala de sua imutabilidade. Deus não muda em nada, sua palavra é a mesma sempre, o que traz conforto para nós, porque a gente muda e sabe como é ruim mudar, a gente não cumpre palavra, Deus cumpre a dele. Então ele diz: confie em Yavé, verso 3, e agora diz: deleite-se em Yavé. Então estamos falando do Senhor da aliança. Agora, quando a gente fala de deleite, dependendo da sua Bíblia, o verbo é agradar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deleitar-se é usufruir. Eu tenho um deleite, uma alegria. Então, para algumas pessoas, o deleite é uma fruição. Quando, na verdade, no hebraico, é uma ideia um pouco diferente. Passa por fruição, mas ela é um pouco mais profunda. E eu quis recorrer um pouco mais ao grego, ao hebraico, nesse sermão, para a gente ver a riqueza do pensamento hebraico. Quando você diz a paz do Senhor para o irmão, você está repetindo um comportamento, uma palavra de Jesus no Novo Testamento, dos cristãos e dos crentes do Antigo Testamento. A palavra para paz no grego é Irene. Irene, tem alguma Irene aqui hoje? Hoje eu nunca tenho Irene no culto que eu falo de Irene. E é a palavra grega para paz no Novo Testamento. No Antigo Testamento é Shalom. Shalom. Eu amo essa palavra por causa da amplitude dela. Shalom significa paz, ausência de guerra, plenitude, perfeição numérica, saúde física, saúde emocional, felicidade, amizade com o vizinho. Meu Deus, mas como é que cabe tudo em Shalom? Como é que dá tudo isso? É porque a linguagem hebraica é diferente, ela é cheia de ideia numa palavra só. É uma palavra cheia de ideia, como no mandarim. Não sei nada de mandarim, mas me disseram que no mandarim é assim também. Mas hoje, a palavra Shalom, ela economiza tempo. Para você dizer tudo isso, você tem que usar várias palavras no português. Que é a prosperidade de Deus, que é a perfeição de Deus, que é a tranquilidade de Deus. Você resume tudo em Shalom. Então, quando você fala Shalom, você está desejando à pessoa muita coisa boa, que vem de Deus. Então, a gente olha para o texto sabendo que o termo hebraico é um pouco mais amplo que o português. E no verso 4, Davi nos direciona a buscarmos conforto na presença de Deus. Por que eu estou usando a palavra conforto? Por causa da palavra hebraica para deleite ou agradar. A palavra, então, para deleitar-se ou agradar-se no hebraico é anag. Anag significa, sabe o quê? Ser macio, ser delicado, ser mimoso.
Mas, meu Deus, aí você enlouquece. Já não estou entendendo como é que cabe tanta coisa em Shalom. E agora você diz que eu tenho que me mimar em Deus? Mimar é tratar com carinho, com delicadeza, com atenção especial. Davi está dizendo: deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que Davi está querendo dizer com anag, com ser macio, delicado e mimoso? A ideia de Davi é de uma pessoa que se afofa em Deus. O que Davi está dizendo é que nós temos que nos colocar em Deus como nos colocamos em algumas camas. Às vezes eu sou mandado para um seminário pelo CTPI, por exemplo, o instituto do qual eu sou diretor lá em Campinas. Aí eles botam a gente no hotel melhor um pouco. A gente trabalha lá a beça e aí eles colocam a gente, somos convidados às vezes por instituições americanas, e aí às vezes vem a bênção de colocarem a gente num hotel com uma cama espetacular. Dando um testemunho aqui de algumas viagens. Nem sempre é assim não, tá? A maioria das vezes não é. Mas eu me lembro de alguns lugares, da cama desses lugares. Queridos, a cama é tão maravilhosa que até atrasar eu atrasava para as conferências, para os encontros. Você deita na cama, toca música, se enrola no edredom, no travesseiro macio, é tudo maravilhoso. Então, queridos, a ideia de se deleitar em Deus é exatamente essa. É de você se colocar num ambiente em que o bem-estar é global, físico e emocional. Deleitar-se em Deus é colocar-se sob a guarda de um Deus que, quando nos abraça, nos envolve, nos comunica o seu carinho suave, nos comunica o seu conforto, nos comunica o seu aconchego. Quanto neto e neta não dizem como é bom abraçar meu avô? Como é bom ficar no colo da minha avó. Não dá mais que eu estou com 30 anos, ela não aguenta. Mas é bom estar perto. Você sente o acolhimento, a proteção. Davi está dizendo que deleitar-se em Jeová é se sentir confortável, plenamente acolhido na presença dele. É sentir descanso, é sentir que dá para confiar, é não querer sair dali. Sentir a suavidade de Deus em sua presença é também sentir que o texto vai da mente ao coração suavemente, causando em nós uma paz perene. Quantas e quantas vezes, em momentos de angústia, a gente não dobra o nosso joelho em pura aflição e em pouco tempo aquele sentimento de angústia dá lugar a um sentimento de shalom, de tranquilidade. Por quê? Porque nossa alma se abrigou e está se deleitando em Deus. É sentir, por exemplo, no momento de oração, que o Espírito Santo fala ao nosso espírito o seguinte: você é filho dele, você é filha dela. Lá em Romanos capítulo 8, num texto dirigido a uma igreja sofredora, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas antes ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é um texto dirigido a gente que está sofrendo. A igreja romana estava sendo perseguida. E agora Paulo diz que o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza. A palavra grega para assistir ali é hamartia, que deu a palavra em português astenia. Os médicos aqui sabem o que é um paciente astênico. É uma pessoa cheia de vigor, sim ou não? É uma pessoa que não pode sair dele, que não tem força. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá força, ajuda, apoio, quando estamos depauperados. E nesse quadro, ele diz: você é uma filha de Deus, você é filho de Deus. Isso é deleitar-se no Senhor. Isso é muito importante, queridos, para nós que vamos entrando em algumas igrejas, em que as igrejas, algumas nos apresentam não quem Deus é, mas o que Ele pode fazer. E esse tipo de igreja que está sempre em campanha, esse tipo de pastor que sempre nos ensina a tirar alguma coisa de Deus, útil para a conta bancária, útil para o desemprego, útil para as questões práticas da vida, é que a gente se vicia num cristianismo utilitário, em que a gente recorre a Deus não para a gente se deleitar, não para dormir, não para estar enfronhado nele, mas para tirar dele, do seu poder, a cura para a nossa lepra, a cura para a nossa cegueira, a cura para a nossa paraplegia, a cura para a nossa doença, seja ela qual for. E é muito ruim, queridos, quando a gente percebe que as pessoas estão conosco apenas por interesse. Segundo direcionamento, no final eu vou resumir isso aqui para todo mundo lembrar do que foi falado. Nós devemos repassar o peso de nossas vidas para Deus.
Vejam só como esse salmo vai nos tranquilizando. Primeiro, a Bíblia diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus. O verbo aborrecer, eu já falei aqui no grego, no hebraico é kará. Kará é queimar. Então ele está falando para pessoas que estão com o termômetro a 49 graus. Falei, calma, baixa a temperatura. E ele vai dizendo por que a gente pode baixar a temperatura. Ele vai dizendo porque a gente pode ter em Deus esta cama, por assim dizer, este acolhimento, esse apoio que faz com que a sua alma repouse. Ele continuou dizendo no verso 5 agora, que a gente tem que repassar o peso das nossas vidas para Deus. Ele diz aqui: entregue o seu caminho ao Senhor, Jeová, mais uma vez, confie nele e ele agirá. Entregar no hebraico aqui é galal, G-A-L-A-L, galal. Sabe o que significa galal? Rolar. Rolar embora, rolar para baixo. Quando você tem uma pedra muito grande para empurrar, uma peça muito grande, você não consegue levantar, você pode rolar, dependendo da peça. A ideia é a de repassar, de empurrar para outra pessoa algo que você não pode carregar sozinho. Você só consegue movimentar se você empurrar. Então a Bíblia está dizendo: empurre, role, é o que Davi está falando, role o seu caminho ao Senhor ou para o Senhor. A palavra para caminho aqui é derek, D-E-R-K, D-E-R-E-K. Derek significa jornada, curso da vida. Olha como esse salmo é profundo. Davi está olhando para pessoas que estão a 49 graus de desespero, pessoas que estão queimando na vida, e diz: calma, 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 calma. Tranquiliza. Primeira coisa, deleite-se em quem Deus é. Abrigue-se em Deus, como você deita numa cama confortável, jogue-se todo, você deita por inteiro numa cama. Diferente de uma cadeira em que braços e pernas ficam de fora, muitas vezes, numa cama você deita por inteiro. Então se jogue na presença de Deus, deleite-se, desfrute desse Deus. E uma vez ali, role todo o peso de sua vida inteira para Ele. Porque Ele sabe que a vida é difícil de carregar. Gente, se no dia 31 de dezembro de qualquer ano, no finalzinho, lá para as 21 horas, Deus te chamasse no canto, imagina, são 21 horas, quase na hora de virar o ano. Antes de virar o ano, eu quero te mostrar todos os problemas que você vai enfrentar no próximo ano. Você vai guardar ceia, você vai desanimar, vai trocar de roupa, botar o pijama e dormir. É porque a gente vai vivendo no problema no dia a dia. Você vai vivendo um atrás do outro e você vai respirando. Agora, se a bomba vem antes, você não suporta o peso da perspectiva de um ano de vida. Um ano de enfermidades, um ano de dificuldades, um ano de brigas conjugais, um ano de tudo isso. Aí se você for ver, um pouquinho de felicidade. Não é assim? Puxa o estrado da tua vida. Vem muito mais coisa difícil do que fácil. É o mundo caído. Então, quando a gente para pensar em um ano, e eu como pastor, assim como policiais aqui, delegados aqui, tem que ver o lado ruim do ser humano, tem que lidar com isso. O que um ser humano é capaz de fazer de maldade contra outro, um policial tem que olhar, tem que ver, tem que pesquisar, o delegado tem que investigar, ficar dias pensando em coisa ruim. O pastor também precisa olhar e precisa acompanhar. Por mais que a gente tente fazer um distanciamento, não é a minha vida e tudo, a gente se envolve. E eu fico pensando: Deus, o que mais de ruim eu vou ver como pastor nessa vida? Dá um desânimo. O que mais de ruim a gente vai ver nessa vida? Então, a vida é por si muito pesada, muito difícil. E em algumas situações, para algumas pessoas, é especialmente difícil. Porque lidam com poucos recursos, com pouca ajuda, lidam com muita dificuldade. Então a vida que tem um peso para um, tem o dobro do peso para outra. E aí a pessoa estagna. Eu não tenho como andar. Por quê? Porque eu não tenho como suportar. Qual é a saída para isso? Pegar isso tudo e empurrar. Para quem? Para quem pode dar conta disso. Um amém cairia bem agora. Obrigado, bem natural, bonito. Adoro essa espontaneidade. Davi está nos ensinando a repassar para Deus o que é da competência dele. E eu sei que para quem é muito responsável, isso é difícil. Você é super responsável e está aí dizendo: mas Fabrini, se eu não acordar, ninguém acorda. Se eu não for, ninguém vai. Se eu não fizer, ninguém faz. E isso é bom.
num certo sentido. O problema é quando você passa da tua esfera, da tua alçada, do seu arraial, da sua jurisdição e começa a entrar na de Deus. E começa a fazer milagres, querer fazer milagres na vida dos outros. E aí você vai suportar o peso da tua, que é difícil, e o insuportável peso da divindade. Deus não pode compartilhar conosco a sua divindade porque a gente não é divino, a gente não suporta, a gente racha no meio. E aí as pessoas super responsáveis vão sempre carregando um peso extra, porque além de sua responsabilidade humana, eles querem ter a responsabilidade divina, de mudar coração de filho, de mudar coração de marido, de mudar coração de qualquer pessoa, de fazer milagre. Se esforçam, pensamento positivo, vou esforçar a cabeça e vou ver se muda. Não muda. O preguiçoso é o problema do preguiçoso, é diferente. Ele não quer fazer nem a dele, muito menos a de Deus. Então ele vai ficar dizendo, se o senhor quiser, eu vou levantar dessa cama agora. Não levantei. Se o senhor quiser, essa confusão dentro de casa vai passar agora. Não passou. Você tem que chegar e botar o dedo na ferida. E entender que existe uma diferença entre causar dor e causar prejuízo. Se for causar prejuízo, segura um pouco. Agora, se for só dor e trouxer benefício, conversa, fala, ajuda, vai mudar. Deus não vai fazer essa conversa. Então, queridos, o que eu quero dizer é que você que é responsável e que quer o bem da sua família, da sua própria vida, precisa, enquanto estiver enfronhado em Deus, sendo mimado por Deus, na suavidade do amor de Deus, você tem que aproveitar e empurrar todos os seus fardos para Ele e deixar com Ele. Ele continua dizendo, gentilmente, para que a gente faça isso, no verso 5 ele continua dizendo, entregue o seu caminho ao Senhor, role a sua jornada de vida para o Senhor, e o que? Confie nele. Confie nele. O verbo confiar aqui é batak. Batak significa estar seguro, estar despreocupado, ser ousado. É um crescente. Você vai a Deus inflamado. E a Bíblia diz, calma, não fica com inveja de quem prospera fazendo coisa errada. Isso não tem nada de invejável, porque eles vão murchar. Quem confia na sua sagacidade, quem é desonesto, vai murchar como a flor. Agora os que confiam em mim vão prevalecer para sempre. Está aí a sapiência proverbial. Confia no Senhor, faz o bem. E ele continua dizendo agora no verso, entrega, rola o peso da sua vida para Deus e confie nele. A ideia de batak é da segurança que gera ousadia, porque também significa ser ousado. É a pessoa, o sujeito que pula de paraquedas, que faz coisas difíceis, o sujeito que desafia muitos perigos é um sujeito seguro em suas habilidades, muitas vezes inconsequente. Mas a sua inconsequência está baseada em sua segurança. Eu sei fazer isso. Eu vou aprender a pular de paraquedas no meio do salto, mas eu vou aprender. Então, queridos, o que esse texto está dizendo é que uma vez que você está enfronhado neste Deus, uma vez que você empurrou a vida pesada para Deus, você pode acordar de manhã seguro, despreocupado e ousar correr atrás dos seus sonhos. Correr atrás dos seus desejos, porque é muito ruim você viver a vida que o outro projetou. É muito ruim você só acordar porque alguém te mandou acordar. É ruim quando você come o que alguém mandou você comer, quando você não tem sonhos. E aqui quando eu falo de sonhos, não estou falando de coisa grandiosa, ser presidente dessa nação, ou de ser um membro importante da ONU. Essas coisas podem estar no radar, mas é deixar um grande legado para os seus pais. É você honrar o esforço do seu pai, da sua mãe, que lutaram para que você fosse uma pessoa bem-sucedida na vida. É deixar marca no coração dos seus netos. Tenho um grande orgulho do meu bisavô, da minha bisavó. Os dois vieram de Portugal no período da guerra, fugindo da miséria que era a vida em Portugal naquela época. E chegaram aqui com a mão na frente e outra atrás, e meu bisavô foi roceiro. Roceiro, tinha roça. E ele e minha bisavó lutaram e deram aos minha avó, meu avô, a minha família, estrutura para crescerem. Isso é um legado. Então a questão é, Deus está nos dando segurança para nós realizarmos o sonho que a gente quer, para que a gente vá em frente, para que a gente seja ousado e acredite que é possível a gente chegar a algum lugar. Terceiro direcionamento, nós devemos nos silenciar diante de Deus. E aí, queridos, você vai entender o que é esse silêncio. No verso 7 a Bíblia diz, descanse no Senhor
e aguarde por ele com paciência. O verbo descansar no hebraico ficou tudo ainda muito mais profundo para mim quando eu comecei a pesquisar esse texto no original. Descansar no Senhor é uma palavra aqui que ele usa, o Davi, que nos faz entender algo mais profundo. O verbo para descansar é damã. Damã significa estar em silêncio, estar calmo, esperar de maneira muda. Deus não está mandando a gente calar a boca, não é isso. Para a gente entender o que é descansar no Senhor, estar quieto na presença do Senhor, eu preciso fazer aqui, usar a mão, fazer uso de uma ilustração. Você já viu criança perdida? Criança pequenininha perdida, seus 5, 6 anos, numa loja grande, choro, angústia, minha mãe sumiu, minha protetora, minha provedora, minha amiga, minha parceira, meu chão, meu mundo sumiu. E a criança entra em pânico e chora. Aí até que a mãe encontra, pega a criança no colo, abraça e diz, calma, a mãe chegou, a criança vai acalmando, acalmando, acalmando. 4 aninhos assim. Eu me lembro que eu me perdia muito na Mesbla, lembra da Mesbla? Eu ficava doido, vendiam desde revólver, 38, carro, caiaque, barraca de camping. Eu me perdia no mundo Mesbla e eu ficava doido naquilo. No começo era angústia. Atenção, dona Marcélia, o seu filho se encontra na sessão tal. Depois ela nem no final, quando eu terminar, eu vou lá e encontro com ele. Deve estar dentro de alguma barraca, lá, feliz da vida. A criança pequena, angustiada, com aquele choro, aquele soluço, aquela respiração descompensada, é acalmada quando a mãe lhe pega no colo e diz baixinho no seu ouvido, calma, mamãe está aqui, mamãe chegou. E a criança vai emudecendo. É exatamente essa figura que Davi está usando. Davi está dizendo que a pessoa que chega pegando fogo a 49 graus, desesperada porque a vida não dá certo, porque o ímpio prospera e as coisas não funcionam, Deus então chama para si e diz, deleite-se em mim, role o peso dessa vida para mim, deixa eu carregar esse fardo e agora descanse no Senhor. E aí quando a gente encontra esse Deus, nosso choro diminui, nossas reclamações silenciam e nesse sentido a gente aquieta. Amém. É quando a gente encontra em Deus essa paz. Quando eu estou muito agitado, quando eu estou muito angustiado, eu percebo, eu estou longe de Deus. Estar perto de Deus, longe de Deus, não é uma questão geográfica. Porque a Bíblia diz que Ele enche os céus e a terra. Estar longe de Deus ou perto de Deus é uma questão existencial. É possível um pastor pregar anos e anos a Bíblia estando longe de Deus. Eu aprendi isso na prática, porque já houve um momento em coração árido pregando, eu precisava de mais comunhão com Deus, mas eu aprendi isso com um pastor havaiano chamado Wayne Cordeiro, quando numa conferência em 2006, ele falava de um amigo que caiu em pecado, ele perguntou, como você conseguiu pregar tantos anos estando em pecado, com caso com a sua secretária, a igreja nem sabia, você manteve essa relação adúltera com ela, e disse, Wayne, porque eu pregava assim, ó, eu pegava o texto, eu me lembro disso, ele fazia assim, ó. Estão ouvindo o barulhinho? Então, né? E jogava para a igreja. Pegava o texto e jogava para a igreja. Pegava o texto e jogava para a igreja. Ao invés de fazer isso aqui, pegar o texto, botar no meu coração e passar para a igreja. Isso é estar na presença de Deus. Ainda que não haja isso. Você pode viver um bom tempo sem falar com as pessoas sobre Deus. O que não pode é a gente ficar um tempo sem fazer isso. Por quê? Porque o contrário disso, sabe qual é o resultado de uma pessoa que não vive na presença de Deus, ou que não busca a presença de Deus? É uma pessoa que vive indignada, cheia de inveja, insegura, insatisfeita, incompleta, inquieta, irada, furiosa, impaciente, com o espírito sempre armado, com as mãos cheias de pedras. Tudo isso está aqui no texto. Verso 8. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Se Deus some do teu radar, você tem mais é que se armar com paus e pedras. Porque aqui é um mundo cão. E o mundo nosso de hoje não é mais cão ainda, porque Deus deixou o seu espírito aqui atuando na vida de crentes e de incrédulos. Nós calvinistas acreditamos no que chamamos de graça comum e graça especial. A graça especial é a atuação do Espírito Santo sobre a vida do crente e da crente, de maneira que tudo o que acontece em nossa vida coopera para o nosso bem.
Já na vida do ímpio é a graça comum. É uma operação bondosa do Espírito de Deus capacitando a sociedade para que ela tenha lei, ética, bondade em alguma medida, direitos humanos, cuidado com a ecologia, para que o mundo não se destrua por completo. Porém, na vida destes, as coisas não necessariamente cooperam para o seu bem. E o que é pior? Se na vida de um crente que sofre, na mão de Deus, tudo de ruim que acontece promove o seu benefício, coopera para o seu bem, na vida de um ímpio, todas as bênçãos não reconhecidas cooperam para o seu mal. O ímpio abençoado, ingrato, caminha para um juízo enorme. Porque se o crente é alguém que recebe dor e louva a Deus por isso, o ímpio que recebe bênção e não agradece a Deus vai receber juízo por essa ingratidão. É o que a Bíblia fala. Então, queridos, a opção B, de não buscar a Deus, de não buscar em Deus esse mimo, esse conchego, de não rolar para Deus a sua vida, de não entregar a Deus, o Senhor, a sua vida, é essa opção de vida cheia de indignação, raiva, fúria, pedras nas mãos, impaciente, quieto, irado. Este é o perfil de quem não conhece Jeová. E o duro é que a gente encontra crentes assim. São crentes só de nome. Eu não estou falando de uma fasezinha da vida, tá? Porque a gente sabe que o filho pode fugir de casa, mas vai voltar. Pode ser um filho pródigo. Mas o pródigo sabia que era pródigo. O pródigo sai de casa e diz, eu vou pintar e bordar, eu vou abusar, vou detonar, vou destruir. Ele não está ali fingindo ser filho. Ele rompeu. O filho pródigo sabe que está no lugar errado, fazendo coisa errada. A tragédia é o religioso que mantém a pinta, a postura de religioso e vive como filho pródigo. É o hipócrita. É isso que a Bíblia condena. Davi não era hipócrita. Pelo contrário, era um homem sincero e verdadeiro diante de Deus e está dizendo que isso funciona. Aqui está um homem que teve momentos difíceis na vida. E o último direcionamento, que eu tenho 7 minutos para dar para você. Se ficar incompleto, reclama com Deus, porque eu não soube usar o tempo aqui. Quarto direcionamento, nós devemos usar o relógio de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que aprender a ver a vida pelo tempo dele. Vejam o verso 7, de onde eu tiro essa ideia. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Aqui o que chama atenção é o verbo aguardar. Por Deus, aguardar pelo tempo dele, pela atuação dele. Aqui está Davi escrevendo para um povo que fica aflito, porque naquele momento deveria estar provando uma bênção, não está, e olha para o lado e vê quem prova a bênção é o ímpio. E Davi então diz o seguinte, toca a sua vida, segue o seu caminho, faz o bem, presta atenção em que é honesto. Lá no verso 37 ele fala isso, eu falo sobre isso semana que vem. Vai seguindo a tua vida, fazendo bem a todo mundo, confiando no Senhor. E espere, aguarde por Ele, com paciência. Quando eu falei há pouco tempo sobre os pais de João Batista, sobre os tios de Jesus Cristo, Isabel e Zacarias, eu falei de Kairos e Cronos. O que são Kairos e Cronos? São as duas palavras gregas que se referem a tempo. O grego falava do tempo Cronos, que é o tempo nosso, contado, cronômetro, cronosmetro, ou é o que mede o tempo. O relógio é um cronômetro porque ele mede tempo, ele mede de segundo em segundo e alguns relógios de milésimo a milésimo. Então o tempo Cronos é o tempo que diz, eu tenho médico na segunda-feira às 14h. Eu tenho que buscar meu filho quinta-feira na escola porque é meu dia de buscá-lo. Esse tempo Cronos organiza a nossa vida, mas pode atrapalhar nossa vida espiritual quando colocamos Deus no Cronos. Quando oferecemos a Deus a possibilidade de resolver o nosso problema numa campanha de 7 semanas. O Senhor tem 7 semanas para me ajudar. A gente está botando Deus no Cronos. Eu entendo que às vezes é por aflição. Quando na verdade Deus trabalha no Cronos e no Kairos. O que é o Kairos para o grego? O Kairos é o tempo dos deuses. O Kairos é o tempo acima do natural. É o momento. Mais do que uma hora marcada, é um tempo. Então a Bíblia fala que a gente tem que aguardar em Deus e esperar
por Deus. Eu sei que para algumas pessoas, algumas datas já venceram. Nessa idade eu já tinha que estar vivendo isso. Nessa idade eu já tinha que estar experimentando aquilo. Nessa idade já tinha acontecido isso. E aí entra em pânico. E aí começa o desespero por causa do Cronos. E a vida perde qualidade por causa dessa dificuldade de entender que nós viveremos absolutamente tudo que Deus quer que a gente viva nessa vida. Não vai ficar absolutamente nenhuma promessa a ser cumprida. Você vai viver toda esta vida provando toda a vontade de Deus. Quando a gente entra na presença desse Deus e empurra a vida para Ele, descansa nele e começa a usufruir dessa presença, a gente começa a andar em outro compasso. Não é o compasso da acomodação, da vida encostada, pelo contrário, é aquela paz de espírito que nos leva a dizer: o Senhor sabe de todas as coisas. Você vai passar a fazer leituras diferentes do tempo. Talvez se estivesse vindo agora não soubesse aproveitar. Deus sabe como eu era imaturo. Deus sabe que ainda não estou preparado. Deus sabe disso. Você começa a colocar o relógio na mão de Deus e começa a viver com menos pressão. E Davi diz nesse salmo que foi velho, foi moço e agora é velho. O que ele nunca viu? Um justo desamparado, a mendigar o pão. Ele vai cuidar de você todo dia. Davi é um homem experiente. Davi é um homem bom. E escreveu uma música para nos confortar. Ele está dizendo que há tempo para tudo. Queria projetar aqui, por favor, uma outra passagem, Raquel, por favor, em Eclesiastes 3:1. É um texto lindo que a gente sabe que é mais pura verdade, só precisa adequar a vida para viver como se de fato acredite nisso. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para ser menino e há um tempo para ser homem. Há um tempo para ser menina, um tempo para ser mulher. Há um tempo para ser filho, um tempo para ser filho e pai. Há momento para ser filha e mãe. Há momento para ser avó, deixar de ser mãe. Deixa sua filha criar seu neto. Sai de cena um pouquinho. Pelo amor do pai, vai ser vó, vai ser vô. Vai relaxar, vai curtir essa aposentadoria tão merecida. É tempo de ser avó. As avós digam amém. Amém, né, pastor? Fazer o quê? Se não tiver meu neto, não tenho nada nessa vida. Imagina como deve ser bom ter neto. Como deve ser bom ter neta. Mas eu tenho que esperar um pouquinho. Estou falando comigo aqui, o diálogo interno na minha cabeça. Há tempo para tudo, gente. E Deus não perde o tempo de nada. Nada. Deus sabe a hora certa de tudo acontecer. Ele quer que você viva nessa paz. Faz o que está ao teu alcance. Converse, fale, apresente, peça. Lute. Mas só até um ponto em que isso não debilite a sua saúde mental. Até o ponto que isso não faça você se endividar loucamente, tentando antecipar as coisas, tentando antecipar um padrão de vida que você não tem. Espera que as coisas vão chegar lá na frente. Que no nome de Jesus a gente possa encontrar no Salmo 37 direcionamentos ricos para a nossa vida. Que você possa buscar conforto, um ninho na presença de Deus. E ali você desfrute dele. Que você possa repassar o peso, rolar o peso da sua vida para Deus, dizendo: Senhor, essa é a minha vida. Ele vai receber com todo carinho. Para Deus isso não é nada demais. Ele sustenta o cosmos na sua mão. E a gente tenta carregar a vida sozinho, não dá. Tem que deixar lá e dizer o seguinte: acordar de manhã cedo, o que eu vou fazer dessa vida? Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Vou ter que agora fazer um café da manhã, eu vou fazer o melhor café da manhã possível. Vou fazer meu café que eu adoro, vou comer meu pão com manteiga, vou me arrumar e vou trabalhar. Mas e a situação? A situação vai se resolver, porque eu rolei esse problema para Deus. Eu rolei para Ele, eu não vou ficar carregando isso nas minhas costas como algo pesado demais. Isso está quebrando a minha coluna. Nós devemos nos silenciar diante de Deus. Está desesperado, desesperada? Corra para a presença de Deus e chore na presença de Deus. E se você não souber fazer isso sozinho, procure alguém que sabe. Procure alguém que conhece Deus, que conheça Deus, que saiba fazer isso. E diga: como é que a gente corre para a presença de Deus? Como é que a gente chora na presença de Deus? A pessoa vai orar com você e vai te apresentar esse lugar. E você vai provar a paz do coração, a alma aquietada, e que você use o relógio de Deus, e que você diga: tudo no tempo dele.
Tudo na hora dele. Eu não quero nada antes da hora. Eu não quero. Jesus tinha uma grande preocupação em não antecipar as coisas. Ele fazia tudo na hora certa e por isso em alguns momentos ele dizia, não avisem que eu fiz isso, não digam, porque isso ia causar um movimento danado, ele não queria chamar atenção. Os demônios sabiam que havia um tempo correto para as coisas acontecerem, o tempo de Deus. E nós precisamos olhar para esse mundo apressado, acelerado, descarrilhado, dizendo, calma, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. Jovem, você que está saindo da faculdade agora, tire da ideia que você vai ter nos próximos 5 anos o mesmo patrimônio que teu pai levou 30 anos para construir. Baixa a bola um pouquinho. Aceite as coisas do começo e construa a sua vida. Perca a pressa. Tome cuidado com os conselhos que estão permeando essa garotada. Cada vez mais meninos e meninas dizendo que antes dos 31 já tinham mais de R$1 milhão na conta. Isso não é fácil de fazer. No verso 37, vou adiantar aqui rapidinho, não aguentei, vou ter que adiantar, vocês estão pedindo, estou vendo nos olhos de vocês. Adianta, antecipa. Eu tenho até 3 horas da tarde aqui, pode falar. Eu vou terminar porque lá embaixo pega fogo no departamento infantil. Eu sei porque minha esposa reclama em casa, amor, não passa da hora, você não sabe o que é o Vietnã lá embaixo. É o Vietnã. Elas trocam fraldas aqui embaixo, são verdadeiras bombas atômicas que elas têm aqui embaixo. Então, o Salmo 37, no verso 37, diz aqui, aí, olha eu jogando tempo fora. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Os verbos aqui para considerar e observar são examinar, olhar com cuidado, como um cientista olha para o microscópio, como um médico olha para um doente. Ele examina, puxa daqui, aperta ali. Ele está querendo investigar. A Bíblia está dizendo o seguinte, investigue a vida de um crente. Investigue a vida de um homem temente a Deus, de uma mulher temente a Deus e imite eles, porque há esperança, há futuro para essa gente. Jovem, antes de olhar para alguém para ver o que essa pessoa tem, olhe para essa pessoa e veja quem ela é. Porque é isso que te serve de rumo na vida. O ter vai ser consequência de trabalho bem feito, pode ter certeza. Se você for caprichoso, caprichosa, trabalhar com empenho, estudar direitinho, a vida vai sorrir. Que no nome de Jesus a gente possa olhar para o Salmo 37 e refocar nossa vida. Peraí, eu sou crente, eu ando no compasso de Deus, eu ando no ritmo dele, eu não sou mundano, eu não tenho que viver indignado, cheio de inveja, com sentimento de incompletude, de falta alguma coisa, com espírito armado, com raiva de todo mundo. Não, eu tenho que viver amando. É o que está faltando para os cristãos hoje, amor. Vamos terminar? Eu tenho que fazer isso aqui, senão não termino o culto hoje, porque o Salmo 37 é espetacular. Vamos orar, pedir a Deus a bênção dele.